Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria Santíssima, a você e também a toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este programa de hoje, programa Água Viva. Que Deus nos proteja, né? Que nós possamos estarmos atentos, pois com toda certeza Deus vai falar no nosso coração através do Espírito Santo diante dessa pregação de hoje. Meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos e todas as quintas-feiras estou aqui nas ondas da Rádio Paranaíba FM para juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje. Eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastassem um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que havia feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje nós vemos aqui, né, a vocação de Pedro, né? Pedro, ele era um pescador, né? Era um pescador experiente na área, né? Mas Deus, através, né, daquela pesca, através daquele momento ali naquele barco, ensinando a multidões, Deus ele tinha um propósito na vida de Pedro e de todos os seus companheiros. E meus irmãos e minhas irmãs, sejamos obedientes à voz de Jesus. E nós devemos, né, seguir a voz de Jesus, ser obediente à voz de Jesus. Veja bem, Pedro e seus companheiros foram obedientes à palavra de Deus. Por quê? Pedro e seus companheiros, como a palavra diz para nós, eles estavam ali à margem daquele lago, lavando as redes. Por quê? Porque naquela noite eles não pescaram nada, né? E eles eram todos experientes na área. E a palavra diz para nós, né, que a multidão se comprimiam ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Então,
a multidão era tanta, né, que esbarrava uns aos outros para ouvir a mensagem do Senhor Jesus, né? Veja, né, o povo daquela época estava interessado em ouvir a mensagem do Evangelho. E Deus ali também, ele mudou o cenário naquele momento. Por quê, meu irmão, minha irmã? Veja bem, Pedro e seus companheiros, eles pescavam a noite inteira. E aquela noite o mar não estava para peixes, né? E eles estavam todos frustrados. E ali Deus, naquele momento, ele iria mudar aquele cenário. E hoje também, meu irmão, minha irmã, Deus, ele quer mudar os cenários de nossas vidas. Deus, ele quer mudar a nossa realidade da nossa vida, a realidade da nossa família. Ele tem o poder de mudar qualquer cenário, meu irmão, minha irmã. Então, não te desespere, não vamos desesperar, mas vamos crer em Deus, vamos ser obedientes à voz de Deus, vamos colocar em prática o nosso chamado, a nossa vocação. E meu irmão e minha irmã em Cristo. Então, voltando aqui no Evangelho, no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. E ele, junto com seus companheiros, lançou a rede. E tamanha foi aquela pesca. Então, meu irmão, minha irmã, assim como Pedro e seus companheiros foram obedientes à voz de Deus, nós também devemos sim ser obediente à voz de Deus, para que nós possamos experimentar os milagres de Deus em nossas vidas, as curas, as curas físicas, as curas espirituais. Nós devemos ser obedientes à voz de Deus para que nós também possamos experimentar e viver o sobrenatural de Deus. Talvez você nesse momento, juntamente com sua família, talvez você está passando agora dias difíceis. Talvez você está agora com situações difíceis. Mas creia, meu irmão, minha irmã, que Deus vai mudar esse cenário na sua vida. Eu creio que Deus também, ele vai mudar cenários em minha vida, porque eu preciso e creio que Deus já está mudando cenários em minha vida. E meus irmãos e minhas irmãs, aí a palavra diz para nós no versículo 6, agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Veja, né, que tamanha bênção, que pesca milagrosa. Veja bem, meu irmão, minha irmã, nós temos que ser obediente à voz de Deus, ser obediente à voz da igreja. E quem é obediente, quem é obediente a Jesus, colhe milagres, colhe curas. Sejamos obedientes, assim como Pedro foi obediente. E ele, a partir daquela pesca, ele experimentou o sobrenatural de Deus. E Deus também chamou Pedro para ser pescador de almas. E hoje também Deus está chamando a cada um de nós para sermos pescadores de almas. Nós precisamos lançar as redes aonde Deus nos mandar. E meus irmãos e minhas irmãs, aqui a palavra fala para nós, né, que Jesus falou para Pedro ir mais para o fundo, né, para lançar as redes mais para o fundo. E hoje esse fundo aqui, meu irmão, minha irmã, pode com toda certeza para nós é o mundo. Nós precisamos ir para águas mais profundas, ir ao encontro das pessoas que precisam, que necessitam de ouvir a palavra de Deus. E Pedro, a partir daquela pesca, ele sim ouviu
chamado de Deus junto com seus companheiros e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então quer dizer, Pedro e seus companheiros colocou a sua vocação em favor, né, do próximo. Eles, a partir daqueles momentos, eles largaram tudo e seguiram Jesus. E hoje também, nesse momento, o que nós precisamos largar para seguir Jesus Cristo? O que nós precisamos deixar para trás hoje, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos lutarmos contra o pecado. Nós precisamos lutar contra a incredulidade, a falta de fé. Muitas das vezes, os milagres, as curas não acontecem na nossa vida porque nós somos homens. E você aí, mulher, nós somos, às vezes, incrédulos. E aonde há incredulidade, Deus não opera o milagre. E nós precisamos ser obedientes à voz de Jesus. Pedro foi obediente junto com seus companheiros. E a palavra vai dizendo para nós, aqui no versículo, vou voltar aqui, no versículo 10. Bem como Tiago e João e os filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, vamos seguir os passos de Jesus. Vamos ser obedientes à voz de Jesus. Quem é obediente, meu irmão, minha irmã, à voz de Deus, no tempo de Deus, colherá milagres, colherá curas, sinais, conversões, libertações. E para ser obediente à voz de Jesus, hoje nós precisamos colocar em prática os seus mandamentos, a tua lei, sobretudo nós que somos cristãos, colocar em prática a palavra de Deus no nosso dia a dia. Meu irmão, minha irmã, é um desafio muito grande para todos nós nesse tempo que estamos vivendo, né? Hoje, seguir Jesus Cristo não é tarefa fácil para ninguém, né? Ser amigo de Jesus, meu irmão, minha irmã, quando nós optamos para sermos amigos de Jesus, nós teremos, né, grandes conflitos, né? Porque o mundo, ele não aceita Jesus. E nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos colocar a nossa vocação em prática. E hoje, Jesus está chamando a cada um de nós para nós sermos pescadores de almas para o teu reino. Que nós possamos começar a pescar as almas para Jesus no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, né, que não é fácil, né, pescar almas para Deus não é fácil na nossa casa, né, gente? Mas vamos continuar lançando as redes. Vamos continuar lançando a palavra de Deus. Não vamos ter medo, não. Assim como Pedro, Pedro e seus companheiros, eles não tiveram medo. E nós também, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, nós seremos incapazes de colocar em prática a nossa vocação, o nosso chamado, e assim, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos sim pescar almas para Deus, para o reino de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, que Ele possa nos abençoar, que Ele dê força para todos nós, e que nós também possamos também, para seguir Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, e Pedro reconheceu os seus pecados, ele reconheceu a sua fragilidade, e nós também que somos seguidores de Cristo, nós temos que conhecer e reconhecer que somos pecadores. Meu irmão, minha irmã, nós devemos reconhecer o nosso nada, a nossa miséria. Eu sempre, né, nos meus momentos de oração, eu sempre falo para Jesus: Jesus, eu estou ali anunciando a tua palavra ali na Rádio Paranaíba, né? Hoje estou aqui, né? É porque você me capacita. Porque eu, Jesus, por mim próprio, Jesus, eu não sou capaz de nada. Então, quem capacita nós é Jesus Cristo. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores.
E tem muita gente por aí que fica endeusando, né? Então não podemos endeusar, não. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e sempre lutarmos contra o pecado. E hoje, né, diante dessa palavra que demonstra aqui a vocação de Pedro, que nós possamos também colocar a nossa vocação em prática, sempre pedir o Espírito Santo que nos orienta para que nós possamos seguir em frente, né, o caminho de Deus, colocar em prática a vontade de Deus e seguir em frente nessa caminhada aqui nesse mundo, né? Nós sabemos que estamos aqui somente de passagem, né? E que nós possamos a cada dia, a cada momento, seguir Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus, e a exemplo de Pedro, a exemplo dos seus companheiros, que sejamos obedientes à palavra de Deus. E eles foram obedientes, e agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, que nós possamos, a cada dia, a cada momento, continuar lançando a palavra de Deus aonde Deus nos enviar. E que nós possamos colocar a nossa vocação a serviço da igreja, a serviço da nossa família, a serviço de toda a humanidade. E terminando esta meditação de hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero mandar um grande abraço para o Jair da Casa Lar e seus amigos, né? Que Deus abençoe todos vocês aí na Casa Lar, os funcionários também. E um grande abraço também para a nossa irmã Rita de Cássia, para seu esposo e filhos, e lá na cidade de Arapuá. E também para a Lia e Alexandre, Elisângela, na Fazenda Santa Cecília, em Carmo do Paranaíba. E um grande abraço para todos vocês, que todas as quintas-feiras está aqui, ligado, né, nas ondas aqui da Paranaíba FM para ouvir a palavra de Deus. Eu peço a todos vocês que nas suas orações lembrem de mim, para que eu possa continuar nessa missão. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente. Eu agradeço também ao Henrique, que me auxiliou aqui na mesa de som. Que Deus abençoe todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.